Bom dia, Vera. Bom dia a todos. Nós estamos com dois vice-líderes partidários que foram indicados pelos seus partidos para compor a comissão especial da reforma da Previdência. O deputado Capitão Wagner, que é vice-líder do PROS, vai ser titular da comissão da reforma da Previdência, e o deputado Paulo Ganimi, do Novo, do Rio de Janeiro, que é suplente na comissão. Então a gente tem que começar, deputados, falando sobre a reforma da Previdência. Como é que o senhor acha que vai ser hoje, deputado Paulo Ganimi, com a divulgação desses dados? Muda? Como é que vai ser a comissão especial? Bom dia. Bom dia a todos. Acho que é um momento importantíssimo, não só para a Câmara, mas para o Brasil, porque a reforma da Previdência é fundamental para a gente conseguir voltar a crescer, para garantir a aposentadoria de todo mundo no futuro. A gente teve um momento importante agora na terça-feira com a passagem pela CCJ e agora a gente está com a expectativa de hoje começando lá na comissão especial, mas eu acho que o trabalho mesmo vai começar depois do feriado. Semana que vem vai ser uma semana atípica, até por causa do feriado do dia 1º de maio, mas na outra semana acho que a gente começa a trabalhar e se aprofundar nos números. E os números são fundamentais. A gente defende também que esses números sejam divulgados. Eu que defendo a reforma, acredito que isso vai dar mais transparência e vai ajudar a gente a mostrar que a reforma é importante. Deputado Capitão Wagner, o senhor como titular na reforma da Previdência, como é que o senhor acha que vai ser a discussão a partir de agora? Bom dia. Olha, a gente acha que a apresentação dos números é essencial para que a gente possa fazer um debate de fato transparente, técnico e para que se apresentem argumentos que sejam convencedores. O que a gente tem escutado é tanto quem apoia a reforma que devem ser cortados os privilégios, como também a oposição tem dito que o ideal é que a reforma venha atingir os privilégios e não aos trabalhadores menos favorecidos. Então, a apresentação desses números é extremamente importante. Ontem o próprio presidente da Casa ele falou da necessidade da reforma ser adaptada, dela ser discutida e modificada pelo próprio parlamento, e a gente vai ter um papel muito importante nessa comissão para poder justamente não só alterar a proposta, deixá-la viável, mas principalmente discutir com as representações de todos os partidos e todos os estados. Então o momento é extremamente importante, eu acho que o debate vai ser bem intenso. Bom, deputados, durante a tramitação na CCJ, que era só para analisar a admissibilidade, vários pontos polêmicos apareceram e o lugar certo para discutir isso é a comissão especial. O que o senhor acha, deputado Paulo Ganimi, que é possível mudar desses pontos mais polêmicos que têm aparecido? Eu acho que o Brasil tem que decidir o que ele quer como país. Acho que a gente tem um momento agora que a gente tem que entender o seguinte: a conta não fecha, o cobertor é curto. Então, o que a sociedade pretende? A gente está falando muito do BPC, do rural, idade mínima. Acho que tem alguns pontos balizados, como a idade mínima, que não dá para mudar. Agora, o BPC, por exemplo, a sociedade entende que é justo começar mais cedo uma contribuição, com uma contribuição menor, ou não, é melhor manter como está hoje, com salário mínimo para todos. Isso que eu acho que é o momento de discutir na comissão especial e a gente entender o que é importante para o Brasil e como a sociedade quer tratar. Não só aqueles que necessitam mais, mas também aqueles outros que não recebem esse benefício e que são impactados também por uma questão fiscal, né, que a gente não consegue bancar tudo no país. Se a gente bota mais dinheiro num lado, a gente está tirando dinheiro de outro, como saúde, segurança e educação. Então, é uma decisão que os parlamentares têm que tomar como representantes do povo para mostrar aquilo que a gente espera que o Brasil faça para garantir maior desenvolvimento econômico, mas, ao mesmo tempo, em alguns momentos, o apoio para aqueles que são mais necessitados. Então, acho que dá para mudar alguma coisa? Dá. Pelo agente, pelo novo, manteria como está. Mas a gente tem que discutir e o momento é agora na comissão especial. Bom, deputado Capitão Wagner, o senhor como vice-líder do PROS, mas também deputado ligado à área de segurança, que é uma das áreas afetadas pela reforma da Previdência e que vem fazendo pleitos específicos. O senhor acha que é possível atender? Como é que o senhor acha que vai ser a discussão de pontos polêmicos na comissão especial? Eu acho que a principal preocupação que a gente tem que ter é definir se de fato a reforma tem como objetivo garantir as aposentadorias para o futuro, garantir a sustentabilidade da Previdência, ou se aumentar o lucro dos bancos e do capital. O que a gente tem visto aqui é uma preocupação muito grande em proteger as empresas, em proteger o lucro e o capital, e o trabalhador sendo sacrificado. Então, se for para todos darem sua cota de sacrifício, inclusive o mercado, que se dê. Por exemplo, a questão da capitalização é um problema muito grande, porque da forma como ela foi apresentada, ela não gera economia para o país, ela gera um custo de quase 400 bilhões de reais nesses 10 anos. Então é muito importante que esses dados sejam apresentados justamente para a gente ter a argumentação de mostrar para o eleitor que está lá na ponta o nosso posicionamento e argumentar para que ele entenda por que a gente está se posicionando dessa forma. Bom, deputados, além da instalação da comissão em si, da divulgação desses dados, uma notícia importante hoje vai ser a definição do presidente da comissão especial e provavelmente do relator. Já dá para ter uma ideia de quem que deve comandar, quem que vai relatar esse projeto, deputado?
Olha, temos vários nomes aí circulando, a gente não tem certeza quem será, acho que todo mundo está nessa expectativa. É fundamental esse nome, tanto para a presidência quanto para a relatoria, vai indicar muito como vai ser o trâmite disso na comissão especial. A gente espera que seja alguém que esteja empenhado em ouvir todas as partes, mas garantir que a reforma seja aprovada no final. O Partido Novo tem falado muito que a gente quer defender a reforma e estamos colocando, como a gente colocou na época da CCJ, o nome do Partido Novo à disposição, em especial do Vinícius Poit, que está trabalhando muito para isso. Então, mas qualquer um que esteja lá como relator e como presidente, a gente vai apoiar, porque a gente acredita muito nisso. Não é uma reforma do governo, é uma reforma do Brasil. Já dá para falar, deputado Capitão Wagner, em relator e presidente da comissão? Eu acho que o presidente e o relator têm que ser pessoas que tenham, primeiro, flexibilidade para ouvir ambos os lados. A gente viu que na CCJ, não sei se pela inexperiência, não sei se por conta de um posicionamento do próprio governo, uma matéria que lá na época do Temer levou 10 dias para tramitar na CCJ, levou 62 dias para tramitar com essa nova proposta. Então, que seja um presidente que tenha flexibilidade, experiência principalmente na questão do diálogo, e o relator, da mesma forma, tem que ter a flexibilidade para evitar o que aconteceu na CCJ. O governo teve que ceder no final. 4 pontos da reforma foram retirados justamente por conta da acho que inexperiência do relator e do presidente, que poderiam ter cedido antes e a matéria poderia ter tramitado com mais agilidade. Bom, deputados, vamos falar um pouquinho sobre o plenário. O plenário estava um pouco parado por conta da reforma da Previdência. A reforma da Previdência foi aprovada na CCJ na terça e ontem teve votação. Vamos ver como é que foi na reportagem da Dini Moraes. A medida provisória 859, que traz regras para empréstimos com dinheiro do FGTS para hospitais sem fins lucrativos, como as Santas Casas, foi aprovada com um acordo entre os partidos. As Santas Casas, mesmo aquelas que têm boa gestão, sofrem. E essa foi uma alternativa para o governo federal possibilitar que essas Santas Casas, que trabalham pelo SUS, repito, possam ter um juro até 11%. Elas estão pagando hoje, em média, 23% ao ano. Apesar da preocupação da nossa bancada com a saúde financeira do FGTS, frente à ampliação de hipótese de sua utilização, esta MP assegura um prazo final de utilização do fundo para essa finalidade, 2022, e admite uma proteção ao fundo ao permitir o acréscimo de percentual de risco a ser determinado pelo Conselho Curador, servindo ao socorro das Santas Casas que atendam ao SUS. Este texto, que pretende desafogar as contas das Santas Casas, que atendem cerca de metade dos pacientes do Sistema Único de Saúde, mas tem uma dívida de mais de 20 bilhões de reais, agora vai para o Senado. O mesmo vai acontecer com outro projeto aprovado por unanimidade entre os partidos, o que cria uma carteira de identificação para a pessoa com transtorno autista. O texto também determina que todos os cinemas devem oferecer uma sessão por mês voltada a esse público. Vai ajudar também na identificação, porque nós não temos dados precisos de quantas pessoas com espectro do autismo temos hoje no Brasil. Então fica muito difícil de pensar e desenhar as políticas públicas, porque você não sabe de forma mais precisa o contingente de pessoas que realmente têm essa síndrome. E aí, com a carteirinha, com certeza isso também vai ajudar bastante. Aqui no plenário da Câmara foi votada a proposta que ficou conhecida como autonomia dos partidos políticos, porque muda vários trechos da lei dos partidos políticos, tentando pôr fim em disputas entre as legendas e a Justiça Eleitoral. É a segunda vez este mês que os deputados analisam aqui esse projeto. Agora era para aprovar ou não mudanças que os senadores haviam feito no texto. Eram 5. Só uma ficou. A que diz que os partidos só precisam apresentar um requerimento para a Receita Federal para reativar o CNPJ de um comitê ou diretório que havia sido cancelado por falta de prestação de contas. Isso porque, por essa proposta, órgãos que não movimentaram dinheiro não precisam mais prestar contas e não podem mais ser punidos por isso, o que pode permitir a reabertura de 35 mil comitês fechados pela Justiça Eleitoral sem precisar pagar multa. O texto também livra de punição os partidos que não gastaram o mínimo de 5% do que recebem de dinheiro público do fundo partidário com ações para incentivar a participação feminina na política. Mas isso só se usaram esse dinheiro para bancar candidaturas femininas nas últimas eleições ou guardaram a verba numa conta específica. O que está se votando aqui é
garantir a anistia a partidos que não cumpriram a cota de mulheres. Com esta votação se dá um salvo-conduto e um presente aos partidos que não cumpriram sequer 5% na política de formação, na política de gênero, na política de mulheres. Isto é lamentável. Não significa que os partidos não terão punição a partir de 2019 na aplicação do recursos que é destinado para as mulheres. O que foi feito é um acordo com o relator da proposta para que, em contrapartida dele deixar esse artigo da reprovação de contas, da não aplicação dos recursos, seria então retirado dos anos anteriores, dando para eles uma oportunidade de se organizarem daqui para frente. Houve também um debate sobre a duração de órgãos provisórios dos partidos. Diretórios montados nos municípios com indicados pela direção nacional, por exemplo. Senadores queriam que esse tipo de estrutura durasse só 2 anos. Deputados aprovaram 8 anos. O prazo tem que ser determinado por cada direção partidária, mas como o TSE determinou o prazo, nós colocamos 8 anos exatamente para poder garantir que os partidos possam ter autonomia sobre suas comissões provisórias e transformar em diretório. Nós queremos os partidos sólidos, fortes, estruturados, transparente, democrático, que tenha participação da militância. Então não é razoável que nós tenhamos comissões provisórias por 8 anos. 2 anos, que é mais do que suficiente para o que é provisório se tornar permanente em diretório. O projeto também livra os partidos de ter que devolver aos cofres públicos federais doações recebidas de filiados que sejam servidores com função ou comissionados. O texto ainda traz outras novidades, como dar poder ao partido de estabelecer seu cronograma eleitoral. Agora, esse projeto, que teve toda a tramitação no Congresso em 1 mês e meio, vai para a sanção presidencial. Bom, estamos aqui com os vice-líderes partidários, fazer um balanço do plenário de ontem. Deputado Paulo Ganimi, como é que o senhor avalia tantas votações ontem? Foi importante, a gente ficou um tempo sem votar depois da questão da CCJ, né, da Previdência CCJ, e é bom voltar a esse ritmo de votações. Claro que votar coisa ruim não é bom nunca, né? Então, quando a gente tem algumas coisas positivas a serem votadas, ontem o Novo tentou evitar que os textos que vieram do Senado fossem retirados da questão dos partidos, né, da lei dos partidos. Infelizmente, a gente não conseguiu. A gente acha que o texto do Senado estava melhor do que o texto que saiu da Câmara. Infelizmente, isso não aconteceu, dando mais autonomia aos partidos, mas, na verdade, é menos transparência, né? Mas agora vamos esperar que a passagem da Previdência pela Comissão Especial não atrapalhe tanto o trâmite aqui no plenário. É claro que é fundamental a Previdência, a gente defende muito isso, mas espero que a gente consiga atuar nos dois ao mesmo tempo. Deputado Capitão Wagner, que balanço que o senhor faz do plenário de ontem? A gente concorda com o deputado Paulo. Eu acho que a Câmara tem que trabalhar, independente da questão da discussão da reforma da Previdência. A produção legislativa é importante. A gente ficou muito feliz. Ontem eu tinha apresentado um projeto que cria a carteira de identificação do autista, que foi apensado ao projeto da deputada Regiane, foi aprovado ainda com emenda do deputado Fábio Tradi, que acrescenta essa questão da sessão de cinema especial para autistas. A gente tem essa experiência lá no Ceará, ela é muito bem sucedida, então a gente está muito feliz com a produção legislativa, especialmente nesse mês de abril, que é o mês em que se comemora o Dia Mundial do Autismo. A gente está entregando para a sociedade brasileira um pacote de leis aprovadas aqui na Câmara, que vão para o Senado, que vão beneficiar com certeza as associações, as instituições e as famílias que têm pessoas autistas. Ok, deputado Capitão Wagner, deputado Paulo Ganimi, obrigada pelas entrevistas. Vamos voltar com a Vera.